saber viver. Junte-se a nós. E aí galera, aqui é o Marcelo Café do projeto Estúdio Reino. Nós estamos fazendo aqui o nosso segundo vídeo do bate-papo com Marcelo Café. Esse vídeo do bate-papo com Marcelo Café é o nosso projeto social. A gente quer trazer algo que edifique a vida das pessoas. Nós estamos querendo chegar naquela galera que está ou já perdida os seus problemas, ou ainda está começando. Esse é o principal, aquela pessoa que está começando. E hoje, nossa entrevistada aqui, que eu vou bater um papo, Carol Tripicchio. Tripicchio, é uma italiana, está aqui no meio da gente aqui. A história da Carol, eu chamei ela faz parte do projeto Estúdio Reino, tem teatro, ela faz parte da direção aqui. Mas por que eu quis trocar uma ideia com ela? Porque a história dela, cara, é de superação. Ela chegou a se envolver de uma forma tão grande com o crack, ao ponto de viver na rua, andar com os moradores de rua, usar droga, foi presa várias vezes. Ela vai contar a história dela aqui e como Deus resgatou essa vida. Não é? Deus tem vontade de resgatar todo mundo, mas como isso aconteceu? É isso que eu quero saber aqui. Que ela conte para vocês aqui. Essa forma de que ela foi resgatada, como isso tudo começou. E é isso, Carol. Bem-vindo aqui nessa entrevista. A segunda, hein? Primeiro foi o Pena. A segunda é uma honra aqui com você aqui. É uma honra para mim, porque a gente já vem falando sobre isso já faz um tempo, né? E espero que isso chegue realmente em pessoas que necessitem de ajuda, né? Que chegue também ao nível de mudança, uma metanoia, mudança de mente. E vamos lá então começar essa entrevista. O que eu queria saber é assim, ninguém chegou, nasceu tem gente que já aconteceu isso, mas não foi o teu caso. Não nasceu usando droga. Eu queria saber a tua infância. Você sempre morou em Santos? Qual era o bairro que você morava? Como é que era a tua vida até seus 15 anos? Sempre tive tudo, né? Vim de uma família muito boa. Meus pais sempre muito atenciosos, carinhosos comigo. Sou filha única. Meu pai sempre trabalhou, sempre, não faltava nada dentro de casa. E fui crescendo, engravidei com 14 anos de idade. Tive meu primeiro filho com 15. Com 15? Com 15 anos. Aí tudo começou. Assim, não com a droga, né? O mundo. Fui experimentando o mundo. Tive meu primeiro filho, já algo muda, a gente acha que já é mãe. Você quando era criança, tipo, adolescente ainda, 13 anos e tal, você tinha teus amigos da rua? Tinha. Tipo assim, não foi uma menina criada dentro de casa? Não, eu brincava ali, bairro Encruzilhada, da Guedes Coelho. A gente descia todo mundo do prédio, jogava queimada, tinha os que já fumavam um baseadinho, outros que baforavam benzina. Não, mas isso com 14 anos a molecada já tinha? A molecada já tinha, mas eu não fazia nada disso. Não fazia nada disso. Aí eu acabei engravidando, tive meu primeiro filho, minha mãe foi me ajudando, eu já trabalhava no Eldorado com 14 anos. Esse primeiro filho, quando você teve, você chegou já com 15 anos, você falou, você já foi morar com o rapaz? Não. Então, tipo, era namorado, engravidou? Era namorado, engravidei e continuei na minha casa. Não deu certo porque ele uma vez chegou na minha casa alcoolizado, agressivo, aí me machucou, meu pai viu e meu pai nunca mais deixou ele chegar perto nem do meu filho, nem de mim. Porque eu era de menor ainda, né? Não respondia por mim. Aí minha mãe e meu pai criaram meu filho e eu continuei trabalhando no Eldorado. Aí comecei... Eldorado é aquele supermercado da Eu era patinadora do Eldorado. Aí o meu pai começou a criar meu filho, minha mãe também, porque eu ajudava a sustentar, só que quem criava mesmo era eles. Né? Minha mãe não trabalhava, minha mãe sempre ficou em casa, porque meu pai... Você trabalhava de que horas a que horas? Eu trabalhava de manhã até o final da tarde. E quando chegava à noite, tu queria ficar com teus amigos? Eu tinha que estudar. Ah, tu ia pra escola? Eu ia pra escola. É mesmo, Eu ia pra escola.
Então eu não ficava muito com meu filho, muito tempo. Quem criou mesmo meu filho foi minha mãe, né? Aí comecei a conhecer o pessoal da escola, comecei a sair, comecei a ir era Loft, Zoom, comecei a beber, comecei a fumar um cigarrinho, né? E foi indo, fumei meu primeiro baseado. Até tentando dar uma parada aqui pra te ver, que é o seguinte. Cara, isso aconteceu com praticamente todo mundo. A nossa geração, que era assim, a gente saía, todo mundo, ia pros bailes, a mesma coisa, ia cheio de saúde, tá? Tinha gente que fazia até esporte, que não tinha que entrevistar aí o Pena, e sempre vai cair numa dessa de beber e fumar um baseado. Quer dizer, muitos, como o nosso intuito é alcançar essas pessoas que estão aí fumando seu primeiro baseado, preste atenção na história. Fala aí. Aí fumei meu primeiro baseado, ia pra praia, aí comecei a ir pra praia, fumar, aí já não queria mais ir trabalhar, porque aí fumava, ficava alombrada, perdia a hora, não ia mais, aí ficava o dia inteiro na praia, comia fumando, tudo que tinha em casa. tudo que tinha em casa, fumava o dia inteiro na praia, depois, ou se não ia na casa de uma amiga, na casa de um amigo, ou se não ia pra rua, chegava alombrada em casa, não fazia mais nada, não queria saber mais de trabalhar. Isso se passou um tempo. Quando eu completei meus 17 anos, eu me envolvi com uma pessoa, conheci a cocaína, porque eu creio, né, que o cigarro, a maconha, a bebida são portas abertas para o restante, que a pessoa tenha probabilidade, não sei explicar cientificamente ou espiritualmente o que seja, né, porque tem uns que só fumam maconha, se perdem na maconha, tem outros que se perdem no pó, tem outros que se perdem, um monte, né? Tem pessoas que nunca usaram um baseado, mas são alcoólatras, então é meio complicado falar sobre isso. Mas estou falando o que aconteceu na minha vida. Experimentei a cocaína, só que eu não usava de pouco, eu usava de muito. Assim, isso com que idade? Com 17 anos. Nossa. Eu já tinha engravidado do meu segundo filho. E eu usava grávida. Olha, isso aí que você falou de usar bastante, é interessante, porque eu vi uma molecada, mesmo na época teu, e o que eu reparei? Tinha um amigo meu que até faleceu, Pitu, vários deles, mas no caso o Pitu, ele experimentou até junto a primeira vez, cara, vamos ver como é que é essa cocaína, né? Cheiramos junto, eu cheirava uma vez ou outra. O cara não parou, meu. Ele tipo, bateu a química no cara de uma forma. É uma coisa. Por isso que às vezes é um perigo você ter aquele experimentar pela primeira vez o negócio, porque ele já começou usando bastante. Eu comecei usando bastante, eu me trancava. E assim, eu não fiquei sem trabalhar dos meus 15 anos até 17. Eu entrei na Florence, no Gonzaga, para trabalhar. Negócio de cosmético. E eu já comecei a cheirar, eu já cheirava, então, mas era assim, eu cheirava, mas não era viciada. Aí eu saía, ia pro barzinho, eu saía do trabalho, o barzinho com as meninas do trabalho, aí a gente bebia, aí eu pegava e dava um tirinho, porque eu conhecia pessoas que vendiam, que tinham acesso fácil. Então eu comprava um, aí comprava outro, daqui a pouco eu já estava comprando 5 gramas, daqui a pouco eu estava comprando 10, já estava começando a ficar assim com a quantidade excessiva. Aí foi quando eu experimentei o crack. Uma amiga minha também, amiga, posso dizer que é amiga? Nem ela sabe o que estava fazendo, entendeu? Então é amiga, conheci ela, assim, até hoje ela se encontra na droga, todas as vezes que eu vejo ela... O problema é amigo, só que é o seguinte, se você começa a andar, dependendo da roda que você está andando, você acaba fazendo algumas coisas. Sim, porque influencia. Um exemplo, eu troco muita ideia com muita gente que não frequenta igreja, vai, não estamos aqui para falar de igreja, mas o que acontece? Quando você repara que uma pessoa não está no lugar certo, é assim, ele começa a falar assim, pô, tu sabe aquela menina lá, filha do vizinho, tu viu? Ela engravidou, tá na rua. Tu viu o fulano lá, ficou doente, né, e morreu. Só tem história triste. Quando eu comecei a ir para a igreja, que é o outro tipo de gente que você começa a andar, foi interessante. Sabe o fulano lá, que era casado, se separou da esposa. Aí o lugar, você começa a ver que onde você tá estranho. Porque aquela roda lá só tá dando tudo errado.
Quando eu comecei a vir para a igreja, para andar na igreja, eu comecei. A primeira coisa que eu vi lá que eu não acreditei foi o cara recasando. Tipo, o cara já tinha se separado da esposa. Há anos. E casou de novo. Eu falei, como isso, cara? Nunca vi isso na minha vida. Aí a fulana que estava com uma doença grave, ela foi curada. Puxa, cara, aquela pessoa que estava na rua zoada, usando droga, hoje em dia está trabalhando. Aí tu fala, cara, então É muito onde bom. a gente anda faz a diferença. Se Sem você dúvida. começa a andar numa veia, o pessoal começa a beber, quer fumar, quer não sei o que, tal. Até nos relacionamentos, você quer namorar com uma coelhinha, alguma coisa, cara, alguma coisa vai dar merda. Agora, se você começar a andar numa vibe de pessoas que estão buscando estudar, buscando trabalhar, evoluir e tal, e você começa a andar com essas pessoas, tu vai pegando esse DNA. Né? Praticamente, pelo que eu estou entendendo, você foi experimentar o crack com 17 anos, através de um relacionamento de novo. Primeiro você teve um filho, pai, no segundo. Aí o segundo, experimentei a cocaína, não. O crack com a maconha era mesclado, né? Eu nem fumava ainda no cachimbo nem nada, porque é um processo, né? É que nem você largar a droga, é um processo. Você não larga a droga do dia para a noite. Né? Você vai ter sim compulsividade, você vai ter vontade de usar, só que você não vai ir atrás. Você vai se segurar, você vai se posicionar, você vai fazer por onde as coisas melhorar. Mas isso é mais pra frente que a gente vai falar. Tá. E eu experimentei meu primeiro mesclado, que foi a maconha com a pedra. Me encantei por aquilo, aquilo me deu um tapa, fiquei assim alucinada. Eu falei, pronto, é isso que eu quero usar. Nunca mais cheirei. Comecei a fumar o bendito mesclado. Maldito, né? Bendito não é nada. Maldito. E comecei a fumar o mesclado, mas eu ainda ia pra casa, ainda não ficava na rua, conseguia ter uma vida, tinha família, ficava com os meus filhos. Só que aí eu experimentei pela primeira vez no cachimbo, aí acabou. Então, o vício já começou então nesse mesclado. Aí você sentiu já que você não conseguia parar mais. Então, eu já sentia que na cocaína eu já estava Isso é uma coisa interessante, até Eu já pra mim, tava porque eu nunca fui um viciado. presa. Que é, você, o primeiro passo assim, tipo, eu era uma pessoa que fumava quando queria. E de repente você sempre falta você, ao ponto de não conseguir mais pensar em outra coisa. Não, então, o mesclado ele já te amarra, te segura de uma forma bem impressionante. Agora, no cachimbo é uma coisa muito... O tapa é maior, o efeito é rápido e passa rápido também. Então você quer estar sempre naquele efeito que causa, porque ele entorpece mais rápido, né? Ele... não sei explicar. Eu reparo muito na rua, às vezes a pessoa está num efeito, ele não está fumando, mas ele está tão alucinado, falando sozinho já. Então, Monstruoso. é porque mistura o crack com o álcool, ele fica mais... O efeito fica maior. Não é que o efeito fica maior, é o obscuro, né, da droga. As drogas, elas existem no obscuro, né? Então, você entrou naquele portal da droga, você já está no mundo da droga. Então, coisas que você nem imagina. Eu andava com pessoas que tinham fraturado o braço e não sentia dor. Tava com... Mas enquanto estava fumando. Mas Não. se o efeito é errado. É porque assim, não para de usar. É constante, você pode ver que as pessoas ficam pra lá e pra cá. Ficam sujas, porque o tempo todo Tem aquele filme de zumbi Sei. que você é mordido e vocês não ficam... Vai ficando igual. Mas fica igual. Agora uma curiosidade. Teus pais não perceberam? Pô, você estava com Quando 17 anos. Quando eles perceberam, já era tarde. Porque assim, os meus pais, eles sempre me viram como uma menininha que não crescia. Assim, por exemplo, eu já fui... Quando eu comecei a pôr o meu batom vermelho na boca, comecei a usar roupa mais curta, assim, tipo, são coisas que já estão mostrando algo. Eles não repreendiam? Não. Então quer dizer, Eu chegava ser logo, muito cabelo liberal, delicado. a gente vê muito disso. É os pais, isso tem muito, viu galera? Pai querendo ser amigo de filho. Tipo, não chega junto, não chega repreendendo. Às vezes fala assim, depois ela vai ficar com raiva de mim.
Não, Isso causou um problema. até que meu pai me repreendia, mas não adiantava. Mas meu pai trabalhava muito, quem ficava comigo era minha mãe. Né? Minha mãe também sempre foi muito rígida, mas eu mesma que não. Eu era rebelde. Tu não obedecia Não ninguém. obedecia. Eu era rebelde. Mesmo eles Paguei o falando, o preço. que eles devem ter falado? Falaram. É que você não dava tanto É que importância. eu paguei o preço de tudo que. Né? Honra pai e mãe. Não honrava. Não honrava, mentia. E assim, quando eles foram perceber, eles não sabiam o que fazer. Porque tem isso também. Os pais, eles, assim. Imagina, teu pai trabalhava com o quê? Teu pai trabalhava com o quê? Meu pai era dono de padaria. Ele manja de fazer pão, montar um negócio. A mãe tá lá, dona de casa. De repente, bom, agora nós temos aqui uma filha drogada. De repente, uma filha Não, drogada, não, eu faço. louca, porque assim, quando eu comecei a me envolver com a bebida, com a cocaína, eu comecei a pôr coisas pra fora estranhas que eu não era. Eu comecei a ser muito. Falar muito palavrão, ser explosiva, agressiva, brigava em casa, discutia, falava muito alto. Era vergonhoso. Então tem coisas que vai impondo, assim, né? Não sei se é da pessoa ou se é Isso mesmo. com 17 anos. 17 anos. Aí com 20, não, com 17 anos eu comecei a cocaína. Com 23 foi que eu comecei a usar o crack. O crack. Aí cheguei no ponto de morar na rua. Morei na rua, abandonei meus filhos com minha mãe criou meus filhos. Esse segundo filho, você teve quantos filhos? Eu tive 4. 4 filhos. 4 filhos. 2 sem vício e 2 no uso do crack. Hoje, você fala assim, os 2 filhos também não usam droga? Não. Eu usava droga na você. gravidez, que isso é um crime. Puxa, você teve filhos usando droga, né? Um crime. Quantas mães que estão no vício e que fazem isso? Depois, quando você... Deus pôs a mão aí, né? Porque pode nascer, sei lá, algum problema, né? Deus puro. Deus puro. Deus puro em todos os sentidos. Deus puro em todos os sentidos. Fiquei anos na rua, morando na rua, fazendo tudo. Mas como é que você saiu de casa? Você estava, por exemplo, você estava com teus 4 filhos lá, tua mãe estava criando os 4? Os 3, um morava com o pai paterno. Tá. Aí você estava lá com a tua mãe, de repente usando todo dia, começou a ser uma pessoa desagradável, começou a encrenca com todo mundo. Não voltava pra casa, ficava Tu viu 3 aquelas meses. pessoas que pegam o negócio andando e vai vender? Roubava dentro de casa. Eu entrava em casa e minha mãe ficava atrás de mim. Porta do quarto dela era Por isso trancada. você ia pegar. Não, porque eu Ah. pegava mesmo. Mas eles nunca te Pegava. proibiram de entrar em casa. Não. O meu, você que saiu, não é assim, tipo, tem pais que mandam pra rua. Eles nunca me mandaram pra fora de casa. Eles sempre acreditaram que um dia eu ia mudar. Eles nunca falaram pra mim assim, você não E tem eles não jeito. tinham. Não iam pra igreja, eles não tinham Não, nada. meu pai era espírita, macumbeiro mesmo. Não. E a minha mãe ia junto com meu pai. Só que aí, nesse tempo, a minha mãe já ia mesa branca, mesma coisa, mesa branca, né? Meu pai tinha até um congado dentro de casa, que era onde, quando eu estava dentro de casa e queria usar droga, eu falava, eu vou orar pros santos. E meu pai não entrava lá dentro, e eu fumava lá dentro. Teve um dia que eu cheguei em casa muito louca, virei pra minha mãe e falei assim, mãe, quebra isso tudo, pelo amor de Deus, eles estão me infernizando. Nem sabia o que estava fazendo. Nem sabia nem o que estava falando, na verdade. Mas eu me lembro como se fosse hoje. No outro dia, que eu apareci depois de um tempo, minha mãe tinha quebrado tudo, minha mãe tinha jogado tudo fora. A tua mãe, querendo ou não, ela começou a ser espiritual. Ela, por exemplo, teu pai era um negócio lá, batia os bumbos lá, mas. Batia os bumbos e só mexia com o esquerdo. Meu pai. Mas a tua mãe Negócio começou a desse. pensar assim, eu tô imaginando, tua mãe pensou assim, puxa, Minha mãe começou a ver os minha demônios filha em tá na mim. droga ali, e eu tô falando aqui com esse bicho aqui, esse bicho não tá ajudando em nada. Eu tenho que arrumar uma forma porque eu tô preocupada com a minha filha, cara. Eles lá batendo o bumbo e não nada em nada. Que ele, pelo contrário, esses bagulho aí que vai te levar pra um buraco aí, né? Aí eu vou contar a história boa disso tudo. Minha filha ficava na escola total, porque a igreja tem escola total. Eles não eram convertidos nem nada, minha mãe espírita. Uma igreja evangélica. Igreja evangélica. Minha mãe acreditava, sim, em espiritismo. Sempre acreditou nisso, nunca foi criada em nenhuma outra religião, não ser católica, né?
mas como a gente não está aqui para falar de religião, mas sim o que aconteceu na minha vida, isso aí. então foi assim. A minha filha virou para minha mãe, porque eu não criava meus filhos, meus filhos moravam com a minha mãe, eu só ia de vez em quando para casa tomar banho, comer, dormir, e já saía de novo pro vício. A minha filha virou para mim e falou assim: vó, me leva na igreja Bola de Neve. As minhas amiguinhas de lá vão, da Escola Total, e eu gostaria de ir, porque eles põem, antigamente podia pôr até louvor, hoje em dia não tem mais isso na Escola Total, né? E a minha mãe foi, e levou a minha filha, e ela nunca mais deixou de frequentar a igreja, porque ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus ele veio nesses tempos para fazer um milagre, foi o que ele fez na minha vida. Porque eu estava totalmente perdida na mão de Satanás. Deus fez, né? Através da tua filha, chegou, né? Entrar numa escola onde o intuito é ensinar, mostrar o caminho certo para ela. Na verdade, o intuito era da minha mãe ter mais tempo para as coisas dela também, porque assim, as crianças tomavam muito tempo, você vê como é que é. Deixou lá para, né? Quer ficar o dia inteiro com a avó, né? O dia inteiro com a minha mãe. Então, deixou ela na Escola Total, porque minha mãe também ficava com meu filho mais novo, que ele sempre deu um pouquinho mais de trabalho, né? Então, foi assim que minha mãe começou a orar pela minha vida. Minha mãe orou por anos por mim, crendo que a cura viria, e ela sempre me perguntando: vamos hoje para a igreja? Imagina, para a igreja, eu falava: eu vou para a igreja? Não, nada. Só que eu já comecei a chegar num ponto de drogação, como que se fala? Drogadição? Você é drogado, né? Que eu já estava ficando paranoica, com medo, alucinação, com medo da morte, com medo, eu sentia morte. E eu estava vendo uma hora que eu estava acabando com a minha vida, porque eu já estava sentimento destruído, vida destruída, saúde destruída, porque eu era pele e osso, eu tava ficando sem dente. Tu ficava na rua, de vez em quando tu ia lá ver só ver o filho um pouco e tal. Na verdade, você nem ia pra ver o filho. Eu ia pra tomar um banho, me trocar e comer. Porque a droga, você só pensa na droga. Daqui a pouco, quando acaba o dinheiro, acaba tudo. Porque a máquina uma máquina vai querer dormir. E assim, eu vou te falar uma coisa, eu pedia dinheiro na rua também. É mó fácil arrumar dinheiro pra droga. Agora, se tu virar e falar, me arruma uma comida, pelo menos comigo era assim, né? Ai, tô com fome. Era mó difícil. Agora, se eu pedisse 2, 3 reais e ia juntando pra droga, eu conseguia. Não sei como que é hoje em dia, mas no meu tempo, há 5 anos atrás... Os caras levam, aqui perto do estúdio, tem um lugar ali que é da Fiat, sabe? E os caras ficam... Eu ficava ali também. Aí outro dia eu peguei um violão muito louco. Peguei o violão, peguei uma tocha, que a Priscila comprou, uma tocha pequenininha assim, uma latinha, botei na hora do diesel lá, tá? E fui pra lá. Cheguei lá com o violão, posso ficar aqui com vocês aqui pra trocar uma ideia com vocês fazendo louvor? Aí fui lá, toquei o violão, chegou o carro, um monte de comida. Aí eu olhei a comida dos caras, era mó meu, mano. Eu comi também. Eu vou pegar também, o que eu quero. Não, e é gostosa a comida. Quer dizer, os caras têm a comida fácil. É fácil. Não, então, pra mim, era fácil na rua. Eu arrumava tudo muito fácil, né? E que, na verdade, a porta aberta, a porta estreita, mas é a melhor de ir, né? Bom, aí, onde eu parei, da minha mãe na igreja. Aí... A minha mãe conheceu Jesus, começou a orar pela minha vida. E um belo dia eu falei assim: mãe, sabe de uma coisa? Eu preciso ir fazer alguma coisa por mim. Eu preciso ir nessa igreja, eu preciso ir em algum lugar. Vim com ela na igreja. Quer dizer, espiritual, sério. Imagina, foi pra igreja. Foi espiritual. Mãe, eu quero vir pegar essa igreja. A tua mãe, ela batendo o bumbo lá, foi pra igreja. Chegou lá na igreja, você tocou eles. Aí vamos. Eles falam rezar, né? Quando você acaba de chegar na igreja. Vamos rezar por ele. Dona Carol, de repente começa a sentir assim, eu quero ir para a igreja. Não, minha mãe se posicionou totalmente, tudo. Minha mãe levava meus filhos para a igreja toda hora, para tudo que tinha, consagrou. Ela enxergou ali, né? Tipo assim, ela se encheu, Deus, ela se encheu, ela falou: preciso salvar minha vida, a minha filha. Só que para salvar minha filha, eu preciso de Jesus. Porque, né? Preciso.
E foi assim mesmo que aconteceu. Eu fui para a igreja ainda usando crack. Olha, Deus pela tua mãe. Muito louca, eu ia para a igreja muito louca, eu ia para a igreja assim, destruída, pele e osso. Uma coisa mais difícil que tem. Cara, às vezes eu tenho que levar as pessoas para a igreja, não consigo levar ninguém. É tu pegar alguém, às vezes tu tá nem sendo maluco, hein, cara. Vamos para a igreja, eu quero te mostrar a igreja onde eu frequento. Não vai. Mas é pegar uma doida, Uma doida, eu era muito e louca. falar, vou para a igreja. Quem me conheceu sabe. No mínimo, Como quando a tua eu mãe e a era tua filha oravam, eu acredito nisso, tua mãe e a tua filha orando, o exército te ama. No exército. Declarando os demônios, vamos levar ela. Eu me lembro no dia, eu me lembrei agora, no dia que eu decidi parar de usar o crack, eu estava no canal 1 ali, e eu estava com meu cachimbo no canal, sentou um cara de olho azul do meu lado, e ele falou, você fuma, né? Tem cachimbo aí pra emprestar? Eu falei, tenho. Aí eu sentei do lado dele, aí ele falou, qual é o teu nome? Eu falei, Carol. Quando eu perguntei o nome dele, ele falou, meu nome é Cordeiro. Eu te juro por Deus. Quando ele falou isso, Marcelo, eu já estava tendo tanta alucinação, tanta coisa estranha, sentindo tanta coisa ruim na minha vida. Eu já olhava as pessoas deformadas, eu estava tendo umas coisas tão ruins. Quando ele falou isso, eu senti que eu ia morrer naquele dia. Essa eu vou falar, isso é o espírito de morte. Eu senti que aquele cara veio para me matar. Eu comecei, porque ele era tão bonito, o olho dele era tão azul, uma coisa tão penetrante, e ele olhava com uma forma tão assim, eu não sei. Eu senti uma coisa tão ruim naquele dia. Eu deixei o cachimbo na mão dele, fui para minha casa, e que eu já morava com meu esposo atual agora, Fábio. E falei pra ele, nunca mais eu quero tocar nesse cachimbo, na minha vida nunca mais quero fumar, nunca mais, porque eu tava sentindo já que algo ia acontecer de muito ruim. Foi quando eu fui pra igreja, fui tocada pelo poder do Espírito Santo, tive um processo para largar a droga, que não foi fácil, eu bati a minha cabeça até na parede. Então, mas quando tu chegou na igreja, mesmo sendo louco desse jeito, você sentiu que ali tinha uma verdade, né? Que não é só um lugar que as pessoas entram. Porque tu vê, a coisa começou a fazer a tua cabeça, né? Tu começou assim, puxa, cara, uma sensação ruim, eu preciso ir pra igreja, eu preciso estar lá ouvindo aqueles negócios que eles estão falando. Eu não tinha esse discernimento. A importância, gente, quero dizer aqui, de a gente ir pra igreja, sabe? Não é uma religião que nós estamos falando, porque muitos estão presos nisso. Você vai ali, reza tantas não sei o que vezes, põe um sal grosso para dar sorte, sei lá, tirar azeite. Não, nós estamos falando para a igreja porque existe um Deus verdadeiro. E outra, a situação de quem é viciado em pedra, no crack, hoje eu trabalhamos com uma empresa que é de abrigo, de rua. E entra muita gente viciada no crack ali. E a gente fala, a gente vai na igreja lá, vamos lá conhecer lá um negócio. Tentando nos ajudar essas pessoas, cara. E a maioria volta pro crack. E os que foram para a igreja, cara, dão um sinal de vida, né? Parece que dá começa a pulsar o coração, assim, ressuscitar. E por mais que até aqueles que foram na igreja caiam de novo, eles já sabem qual que é o caminho. Que é o caminho. Jesus é o caminho, é a verdade. É Ele que lapida, é Ele que transforma, é Ele que te faz um vaso novo, né? Porque Ele vai transformando, imagina. Uma menina que praticamente a vida inteira usou droga, né? O que eu aprendi? Eu só aprendi coisa do mundo. Não tinha discernimento nenhum de nada, né? E hoje em dia, Deus me lapidou, me transformou. Quando você começou, tu deu um cachimbo lá pro cara, saiu fora, tu dali em diante ainda chegou a usar crack mais alguma vez? Então, cheguei a usar, mas eu já usava com medo. Só que medo, que nem hoje em dia eu tenho medo, mas muito mais temor, né? De fazer algo que desagrada quem está me vendo 24 horas. Mas naquele tempo eu tinha medo de ficar do jeito que eu estava. Mas tu já estava desacelerando. Já estava desacelerando. Naquele momento desse cara aí, do cachimbo, dali em diante, já não estava na rua toda hora, já morava na tua casa lá. Já morava com o Fábio. Eu sou casada hoje em dia, que foi Deus que pôs ele no meu caminho. Uhum. Porque a verdade, quando eu conheci o Fábio, ele também usava droga.
Nós fazemos uso juntos, só que eu sempre fui muito mais acelerada que ele. Ele conseguia fumar 1, 2, 3, eu fumava 10, 20. Ele, na época que eu conheci ele, tinha recebido uma herança que a mãe dele tinha falecido, tinha deixado um dinheiro para ele. Eu acabei com o dinheiro. Eu falo que eu acabei porque eu fumava compulsivamente. E como ele não queria me deixar na rua, ele pegou um carinho, né? Ele foi pegando um carinho por mim. E ele parou primeiro com a droga do que eu. Ele começou aí, só que ele não foi para a igreja, ele foi pro 12 Passos, aqui de Só por Hoje. É tipo a... Ele ia com meu filho levava ele. Aí eu chegava da rua depois de uma semana e ele estava lá me esperando. Ele fumava maconha. O mais difícil para o meu esposo foi deixar a maconha e o cigarro. Eu já, quando deixei o crack, que eu larguei o crack, eu entendi que eu tinha que parar com o cigarro. Ele conseguiu fumar pedra sem ser viciado? Ou ele chegou a ser viciado, mas ele não era compulsivo? Ele não era compulsivo. Ele Então, não era compulsivo. Ele para ele foi mais fácil largar o vício do Foi crack. muito mais fácil. Foi difícil, né? O que eu sei é assim, que vício de crack acho que é o mais impossível, quase que impossível. Então, mas o meu esposo, ele era viciado na maconha. Ele fumava crack. Era viciado em crack, mas ele não era compulsivo na química. Cara, eu vou te falar, eu também era viciado na maconha, eu acho. Eu não sei se eu era viciado, mas eu fumava maconha o dia inteiro, cara. Eu acordava assim, tipo assim, caiu uma folha da árvore, agora merece, essa merece um baseado. E foi Olha, tá começando a chover, vou fumar um baseado. Tá chovendo, então eu vou fumar um baseado, já que eu vou Então, sair. meu esposo era assim, ele fumava uma pedra, sentia um baseado e ficava lá. Enquanto eu estava numa agitação. Então eu ia lá, pegava dinheiro, eu era muito dinheiro. Aí teve uma época que a gente já estava sem dinheiro mais nenhum. E ele trabalhava? Não. Ele vivia de renda. 2 loucos dentro de casa. Ele mano. vivia de renda. E a minha mãe começou a ir lá. Ela ia para a igreja, ia lá visitar a gente começava a ficar envergonhado, começava a ficar... Sabe quando assim o circo foi fechando, as coisas foram indo? Ela representava Jesus. Né? Ela representava Jesus. Ela chegava lá no apartamento, as trevas já tremiam lá, né? É isso mesmo. Que ela botava o joelho no chão, a mãe botando o joelho no chão. Mãe de joelhos no Tanto chão. que na igreja lá, Vimos de pé. tanto que na igreja quando eu frequento, eles têm lá um ministério que é mãe que ora. Cara, isso é poderoso. É poderosíssimo. As mães quando põem o joelho no chão pelo filho, cara, os demônios, é pau. Pode demorar, porque o tempo de Deus é o Claro. nosso tempo. Mas que as coisas dão certo, não. É porque, até uma pausa aqui, como é que funciona as coisas, né? O mundo espiritual e o mundo natural. O mundo natural, conversa aqui com a pessoa, dou a mão, cumprimento, se eu quiser jogar isso aqui eu jogo, ou um sanduíche, sei lá, a gente vive assim no mundo natural, a gente toca, porque a gente está vendo. Como que a gente vai reagir no mundo espiritual? Por exemplo, um demônio alopra a minha vida, está querendo trazer um vício, um problema, ele vem para cima de mim. Ele manda pessoas em que ele tem influência para vir me encher o saco. Ele usa pessoas, porque ele é como se fosse um vento, ele é um espírito. É isso. Se eu pegar e ficar brigando com todas as pessoas que ele manda para cima de mim para me encher o saco, ele continua intacto e os caras lá e eu de olho roxo, porque não vai resolver, cara. A tua mãe entendeu o que ela fez. Meu, como é que eu vou brigar com o demônio? Quer saber? Espírito Santo, velho. É o Espírito Santo, porque ele é o maioral. Ele que manda. É o chefão, cara. O mais poderoso. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Cara. Então imagina, ela começa a orar. Pai, minha filha está lá, prisioneira do vício do crack, está lá na rua, está usando drogas, eu não sei mais o que eu faço, Senhor, e ela busca Deus, cara. Quando ela faz isso, não tem outra saída, os demônios começam, meu, sujou, porque tem uma mulher lá de joelho agora, nesse momento, orando para essa mulher. E tá vendo essa luz aqui, esse anjo grandão aqui, ó, tá mandando nós largar ela. E foi assim que aconteceu contigo. E foi assim que aconteceu. Tu vendo, ele tava na tua casa, ela tava cheia de Espírito Santo. Para hoje em dia, nós estarmos assim curados,
libertos, né? Porque a cura é de doença, né? Libertos das armadilhas, das algemas de Satanás, do vício da droga, porque a droga é Satanás puro, é puríssimo. E para poder estar levando a libertação, a palavra de Deus e dizer que existe a cura, a transformação, viver na sociedade, porque quando a gente usa droga a gente sai da sociedade. Mundo, né? É um outro mundo. Viver na sociedade, voltar para a sociedade. Poder trabalhar, lidar com dinheiro, né? Marcelo, eu perdi 7 dentes da minha boca da frente. Eu tinha vergonha. Tudo isso é difícil para você voltar a se reerguer. Só que aí Deus, ele faz as coisas tudo perfeitinho. Ele vai fazendo ali, ele vai moldando aqui, ele vai transformando ali. Quando você vê, você já está moldada por ele, transformada. Então nessa que tua mãe começou na tua casa lá, o Fábio já foi parando lá, ficou só um pouco com a maconha e tal. Já começou a querer largar o crack aí. Você começou a ir pra célula, fumando pedra? Comecei. Caramba, Eu ia. O bebo da célula. Eu ia. Da célula, fumava pedra. Eu ia pra célula, saí da célula. Não, eu já estava largando a pedra já, mas eu fumava um cigarro que era assim, uma maravilha. O legal da célula, que é o seguinte, muitos, mas muita gente, viu? Vai pra igreja, pega o culto, é como se fosse uma missa. Ela vai pra igreja e some. Puta, e sai. E vai embora, e fica meio de louco. Agora, quando você vai para uma célula, na célula, o que acontece? É na casa das pessoas e ali tem um representante da igreja, né? Que eles falam que é líder. O cara que é da igreja, o cara que é obreiro lá da igreja e tal, né? E ele começa já a ministrar você. Sim. Então quando você começa a frequentar uma célula, você já tem uma cobertura espiritual. Primeiro era a tua mãe. A tua mãe está embaixo de uma outra cobertura espiritual, que é a igreja. A igreja é o que é a igreja? É o corpo de Jesus. Jesus. Tá? O corpo de Jesus. Então você foi enxertada dentro do corpo de Jesus. Então isso que é legal. Mesmo tu estando usando tudo, pode ter certeza, você entrava, eram milhões de demônios, e no final já estava 2, 3, entendeu? Tu estava sendo tirando os capites. Tirando os capites. E assim, a célula é bom, por quê? A gente vai entendendo, é porque a gente tem uma pessoa que fica próxima, mostrando, orientando aquilo que você não enxerga. Meu, vai continuar fumando, teu tempo vai ficar sujo, e o Senhor só habita em tempo limpo. E aí você está mais perto daquela probabilidade de ser laçada de novo por aquilo que você tem há anos sair. Aí aquilo já dava porque quem conseguiu sair do crack, do vício, que seja qual vício for, não quer mais voltar. Só aqueles que buscam novamente estar de novo nesse meio. Para você estar com a verdadeira libertação, você tem que estar cheio do Espírito Santo, né? Cheio. Então, como você acabou de falar, o corpo está. O Espírito Santo quer habitar no corpo, vai querer habitar no corpo limpo, que é a casa dele. Então, quando você conseguiu parar com o crack, com a maconha, com o cigarro, você sentiu a mudança, assim, tipo, como é que eu posso falar? Ficou mais forte para vencer o negócio? Sim. Porque enquanto tem gente que pensa assim, eu já larguei a maconha, já larguei a bebida, larguei tudo, eu só fumo um cigarro. O cigarro tá suave. É que eu não posso fazer isso se estivesse na Bíblia. Tu pode dar uma porrada em alguém. Para ver se fosse demônio. Eu já tinha feito isso com um monte de gente, cara. Você sabe como eu larguei o cigarro? Eu ia pro culto, saía pro culto, acendia o cigarro. Teve um dia que o pastor virou e falou assim: ei, você aí, que vem pro culto, senta, né? E fica aí em cima do muro fumando cigarrinho, você está em cima do muro. Você está em cima do muro, em cima isso aí é do uma muro. porta para voltar para isso. Imagina, eu consigo largar o crack, eu consigo largar. Porque o diabo ele é bom, mano. Ele vai tirar tudo, deixa o cigarro ali. Deixa o cigarrinho. Tem a porta. Você pode comprar na padaria, em qualquer lugar. Você então, compra cigarro. só do fato de um vício que tem ali, um vício, ele tem a porta. Ele tem acesso. Ele tem um acesso. Aí vai ter uma hora que ele vai te Aí eu botar falei, pra o quê? Eu vou fechar esse acesso. Chega. Aí tu conseguiu lidar com dinheiro. Aí sim. Aí pronto, aí acabou. Aí veio outros problemas. Isso aí eu vou acabar. Aí tem que fazer uma série, Carol, porque essa Carol é uma série.
falando Netflix. Mas eu entendo, você sabe o que é? Que o mundo espiritual, tá aí. Os demônios lá, eles não param. A partir do momento que você estava lá no meio deles, tu era lá um prisioneiro. De repente, o Espírito Santo foi lá, Jesus te resgatou, te tirou lá do meio daquilo ali, tem uma foto tua lá no inferno. Procura-se. É isso mesmo. Ele sumiu. É isso mesmo. E eles querem de volta. Então ele vai tentar de várias formas. É isso mesmo. Eu sei que a vida também foi maluco, não nesse teu nível, teu hard, mas o inimigo ele vai arrumar confusão, porque ele gosta da ira, da prostituição, né, do sentimentalismo, né? Tem gente que quer ter namoro antes de casar, todas essas porcarias. Ele vai ficar tentando de alguma forma na ira. Cada um ele vai pra ver se tu tentar volta uma com isso. Então, quer dizer, a guerra é para sempre. É pra sempre. Às vezes você pensa assim, não, agora, uma pessoa solteira vai mais agora eu encontrei a pessoa certa na minha vida, o meu líder está falando para mim esperar mais um pouco, mas eu já estou 30 anos esperando, eu sei o que eu estou fazendo, eu já tenho tantos anos de vida, cara, o inimigo está. Aí eu vejo que eu já vi tanta gente fazendo isso, cara, por causa de relacionamento. Cair, né? Tem. Então imagina, se você, meu pai era boa, esse negócio que você falou dos 12 passos, ele não era de igreja, ele falou assim, o alcoólatra ele é sempre. Sempre que nem o viciado. Sempre. Então, um exemplo. Você pode ter passado 30 anos, ele bebeu uma vez, Tá bom. ele volta tudo. É. Então, aí, hoje você vive essa guerra, né? É, vivo não, assim. E assim, eu gostava muito de beber, gostava muito de fumar, e não sinto Você mais não faz vontade falta nenhuma? nenhuma. Nenhuma, porque você vai reeducando o corpo, né? Você vai reeducando a mente, o corpo, você vai querer ficar mais perto daquilo que te faz bem. Para mim, no caso, hoje em dia, é o Senhor, é Jesus na minha vida que me faz bem. Então eu tento seguir toda essa direção para o melhor caminho, porque eu já fiz tudo que eu podia fazer para Satanás. Eu já vivi para Satanás. Eu já andei ladinho com ele, agora eu quero andar do outro lado. Uma coisa que eu reparei, viu, cara, até para encerrar aqui, o inimigo é sujo, né? Porque a pessoa, tu é uma pessoa legal. Hoje eu vejo, a gente trabalha na mesma empresa lá, quando você tem um coração bom, querendo ajudar as pessoas, você se livrou, mas não é uma pessoa egoísta, você pensa no próximo. Então você usa a tua experiência, querer vir aqui abrir o público da tua vida, uma coisa, né? Pelo que tu já andou, para querer alcançar às vezes. Então tu olha às vezes, quantas a gente passa de moto, assim, de carro, tu olha aquela pessoa na rua que roubou, acabou de roubar, sei lá, tanta coisa que já aprontou, um histórico tão feio que até a família já não quer mais saber, e você olha assim, como lá dentro, cara, tem uma pessoa boa, tem uma pessoa que pode ajudar muita gente, tem um DNA ainda de Deus, cara, porque todo ser humano tem um DNA de Deus. Então é isso que eu acho legal em você, cara, que eu vejo o amor que você tem pelas vidas, eu vejo aquelas pessoas chegando, destruindo lá, tem uma senhora que chegava lá, toda com a fralda toda suja, toda gente, tu vai lá, vem cá, querida, ir lá dar banho na mulher e tal. Os caras quando chegam lá na casa, que às vezes até te conheceram da droga, eu vejo, eles ficam conversando comigo lá, eles falam, eu entrei na casa daquele cara, Carol. Meu, mas Carol não é outra pessoa, cara. Então tu vê, a gente tem que tomar cuidado pra gente não julgar, porque tem muita gente que tem o DNA de coisa boa, mas só que tá com tanta droga, tanto peso espiritual, que é um dos motivos de eu ter montado aqui a Estúdio Reino. É isso mesmo, Marcelo. Social, porque a gente tem que arrumar um jeito, cara, de falar pro jovem, sai dessa parada, não entra. Porque não tem como saber qual é o final dessa história. Não dá para viver bem, você nunca vai conseguir ser um cara super bem sucedido, feliz. Você nunca vai ser feliz, você pode ter dinheiro, mas não adianta, vi cantores famosos, cheio de dinheiro, mas não eram felizes, cara. Porque a droga é uma coisa do diabo, velho. E vem pra destruir, acabar com a gente, cara. E Carol, eu vou te falar, meu, pelo que eu ouço das pessoas aí, tudo, teu ministério é isso demais, cara. Isso é demais, porque essas pessoas, só de te olhar, eles estão achando que não tem mais jeito. Tem gente que eu olho, que até eu penso assim, puxa, cara, porque eu conheço a verdade. Mas se eu não conhecesse, esse cara tem tudo pra não dar certo. Pra não dar certo,
Ele fala, pô, mãe, e aí, como é que faz? Aí eu olho pra tua vida assim, mas isso é uma mentira, né? Porque a Carol também Eu era igual. tudo para dar certo. Eu era igual, até pior. Que louco, Carol. Como é que foi essa história? Eu queria que tu falasse com essa galera aí, tantos, essa idade, né? Tão jovem, cara que tá na droga, que acha que não tem mais jeito, que pensa assim, já tentei várias vezes e não consigo. Problema de suicídio, porque como você tem esse espírito aí de morte, você começa a se achar, eu quero é morrer, porque essa vida não vale mais a pena, né? Teve uma parada assim também de querer se matar e tudo. O que tu fala pra essa galera assim, meu? De esperança, de qual é o caminho, onde você vai em primeiro lugar, como você busca essa energia para vencer isso, para essa galera que está vendo a gente. Então, o que eu posso dizer é que existe a cura, existe a libertação do vício. Estou aqui para dizer que a cura vem para todos. Jesus, Deus, ele vem para todos. Só basta a gente buscar, se posicionar, se colocar de joelhos e pedir ajuda, porque Ele está nos ouvindo o tempo todo. Só basta a gente acreditar, porque existe vida após a escuridão. A escuridão não é o último obstáculo, existe vida. Jesus veio para nós, os pecadores, né? Então, é para isso que eu estou aqui, para dizer que há vida depois da morte, né? Porque a droga é a morte, né? Existe vida, eu estou aqui para dizer isso. Isso aí, galera. Aqui é a história da Carol. Compartilhem, tá? Esse vídeo. Dê um like. Para quê? Para que a gente consiga alcançar mais gente. Nós não somos profissionais nessa área. Esse aqui é o nosso segundo vídeo, para ter uma ideia. E a nossa ideia é essa, cara. Nós queremos saquear o inferno. Nós não estamos para brincadeira. Porque nós somos tocados pelo Espírito Santo. Deus mudou a nossa história. E a quantidade de gente que está na rua com a vida destruída é imensa, cara. É imensa. Tem muita gente, não só com problema com droga não, viu? São problemas em casamentos, que estão às vezes aí para se separar, a pessoa está desempregada e não sabe mais o que faz na vida, o espírito de morte, como ela falou aqui, está rondando aí. Às vezes um pai de família aí que perde o emprego, não tem dinheiro para sustentar sua família, já pensa em suicídio. É isso, cara. Nós estamos querendo levar para vocês uma forma de entender como que a gente dá o primeiro passo para sair da situação que a gente está. Cara, o primeiro passo, cara, só para já encerrar aqui, Jesus, cara. Mas o Jesus, cara, do J maiúsculo, aquele que não está pregado na cruz, cara. Aquele que está aqui agora entre nós. Então, eu sei que perto da tua casa deve ter alguma igreja, tá? Uma igreja cristã. Você vai lá, procura o pastor, se apresenta, conta seus problemas, porque muitos têm problemas de falar a dificuldade que está. Então, como é que você vai tirar alguém do buraco, cara, se a pessoa não levantar a mão? Pela cabeça? Não tem como, cara. A gente tem que se abrir, meu. Tem que falar o que está acontecendo, cara. E nisso, você menos perceber, tu viu o que aconteceu com a Carol, cara. A filha foi para uma igreja, que era uma escola que era dentro de uma igreja. Depois a mãe foi para a igreja. Aí os dois começaram a orar pela vida da Carol. Nessa que começaram a orar, já começou a mover o mundo espiritual, porque aí nós estamos já falando de Deus, cara. Deus começou a entrar na parada, então não estava. Por isso que o diabo fez o que fez. E tem muitos que não oram, a família não corre atrás, não vê nada. O que acontece? Morre. Todo dia está morrendo gente aí usando droga. Aquela cracolândia aí, todo dia morre gente, cara. Mas se você ativar o espiritual, ativar Deus, começar a orar, mesmo você não vendo o resultado na hora, porque a gente olha assim, puxa, imagina a mãe dela. A mãe olhava e falava assim, puxa, cara, já estou aqui orando já faz 1 ano e nada da minha filha. Ela continua fazendo, vou lá, até na casa dela, lá onde ela está, que eu acredito que ela está aprontando. E tá, sabe, coisa assim? E a mãe dela persistiu, cara. Nas orações, a mãe da Carol continuou indo, tá aqui a Carol, liberta, uma pessoa sensacional, aqui entre nós aqui, fazendo o projeto da Reino, cara. Então, compartilha, curte. Logo mais nós vamos fazer os vídeos do teatro. Nós estamos lançando uma equipe de teatro aqui, de dança também. E as músicas da Reino você já encontra em todas as plataformas digitais. Você encontra lá, tem um projeto Turma do Reino, que é uma mistura de músicas infantis.
e música para adulto também. Tá? Curta o nosso canal aí, galera. Valeu!